Olá, boa tarde. Embora a gente esteja começando o Novembro Azul, como tivemos há pouco o Outubro Rosa, hoje as minhas convidadas são duas mulheres que fazem. Nada contra os homens que fazem, e eles têm tido bastante espaço aqui. Quem nos acompanha é testemunha disso. Eu queria primeiro conscientizar os homens que, da mesma forma que a mulher que procura acha, que os homens também têm um olhar para si mesmo e vão cuidar de fazer um exame de próstata a partir dos 40 anos. Porque a melhor maneira de se prevenir alguma coisa é estar em contato com aquela coisa antes que ela se torne grave. Então, meninos que estão me ouvindo, lembre-se disso. Eu trago hoje no programa duas pessoas muito especiais que eu conheço há pouco tempo, mas parece que faz um tempão. Sabe aquela coisa assim que você conhece, bate? O santo bate, dá tudo certo, começa a fazer coisas juntas. Tanto é que eu tenho o privilégio de trazê-las aqui hoje. Eu trago a Silvia Garcia e a Alê ao lado, na realidade a Alê Ferreira, mas já tem essa vinheta Alê ao lado, que agora vão dar cada uma delas o seu boa tarde aos nossos internautas. Silvia, por favor. Boa tarde, gente. Olá. Uma honra estar aqui com você, Beth, hoje. Imagina, a honra é minha trazer mulheres ocupadas como vocês. Boa tarde, pessoal. Muito legal estar aqui. Beth, cada dia a gente está fazendo mais coisas juntas, Não né? é? Parece que agora toda semana a gente se A gente une se e faz encontra. alguma coisa, né? E como eu publiquei recentemente nas mídias, porque eu sou uma pessoa antenada nas mídias, né? Eu coloco no Twitter, Instagram, Facebook, e a gente precisa estar conectada com a atualidade. Não adianta falar, eu nunca vou usar isso. É uma maneira de você estar em contato com o mundo. E eu coloquei lá que nós iríamos falar de como se driblar uma crise. No momento que todas as pessoas sabem mesmo é reclamar, e eu digo que reclamar é clamar duas vezes. Você manda aquela sua preocupação, sua reclamação, vem em dobro. Então, para de reclamar e age, cria. Foi o que essas duas moças fizeram. Elas criaram, para o mês de novembro, o RH Congresso. O melhor de tudo, além de ter 40 palestrantes sobre os mais diversos assuntos, é gratuito, de graça. Sabe o que é isso? As pessoas que reclamam, que não têm perspectiva de vida, se inscreve no RH Congresso e vocês vão perceber que tem muita gente tendo que falar para você sair aí da cadeira e agir. Para de reclamar e vamos fazer alguma coisa. E eu vou oferecer uma música para elas que eu acho que vai vestir direitinho. E é surpresa. Vocês vão me dizer depois se coube, tá?
o nosso tema hoje, para falar do RH Congresso, é Desafiando a Crise. Quem não gostaria de ter ferramentas para isso? E vamos falar também de autenticidade, né, Ale? Bora. Que é super importante. A autenticidade, acho que é uma coisa que está precisando tanto nesse país hoje, né? Eu vou fazer uma pergunta, você responde a parte da mulher e você dos homens, pode ser? Opa! Vamos lá. Bom, vocês são mulheres que fazem. Porque Sim. quem tá lá assistindo, comendo pipoca, todo dia vendo novela e não sai à luta, não tem o que nos dizer. Como eu sei que vocês são atuantes, como você, Silvia, enxerga o homem no século XXI? Olha, eu percebo que os homens estão um pouco perdidos. Polêmico, um pouco. Autenticidade, né? É. Ela falou o que ela É um pensa. pouco polêmico até isso, né? Mas eu acho que o homem tá vendo essa mulher que age muito, que domina muito as coisas, a família, os negócios. E às vezes eu acho que é complicado para ele, né? Entender esse sentimento todo. Até porque as mulheres são complicadas, né? Eu também acho isso, né? Mas ao mesmo tempo, para que ele se iguale a essa velocidade, porque a mulher está dominando muito essa questão também das mídias sociais e está muito interagindo nesse processo, ele precisa, na verdade, se mexer um pouco mais, né? E ao mesmo tempo, acho que as mulheres também precisam se doar um pouco para entender um Baixar a pouco. bola um pouco. Baixar a bola um Tô pouco. chegando muito junto. Para que esse homem não fique tão perdido até e possa ficar um pouco mais perto, né? Para que juntos consigam fazer muitas coisas, agirem juntos, né? Para os negócios, para a vida familiar, para o lazer, para todas essas coisas que são bastante complicadas, principalmente em época de crise. É bom perceber assim que você tem essa opinião que os homens estão perdidos, porque é difícil admitir alguém que fale isso, não é? Nossa, os homens vão virar do avesso, como assim perdido? Mas eu também concordo com você. Ale, conte pra mim, como é o seu olhar para a mulher do século XXI? Então, para mim, eu vejo o seguinte, né? Se você olhar toda a história da humanidade, né, a humanidade vem evoluindo com o tempo, obviamente. Mas se você olhar a história do homem e da mulher e comparar, né, num curto espaço de tempo, que são as últimas décadas, né, vamos dizer assim, os últimos 50 anos, 100 anos, a mulher evoluiu numa velocidade muito rápida, enquanto o homem ficou olhando, assistindo, né? No ritmo dele, Continuou no ritmo dele. As mulheres é que deram um salto muito rápido, muito alto, né? Então, acho que isso gerou essa sensação de perdido, porque, na verdade, eles não mudaram muitas coisas. Eles continuam fazendo o que eles já faziam. E as mulheres começaram a fazer várias coisas que elas não faziam. Verdade. E isso gerou um conflito que, na verdade, é um conflito sedutor, eu brinco assim, porque traz um novo mistério para o entendimento das relações, mas que não deixa de ser um pouco de trazer também desconforto. Mas vocês acham assim que ele se sente assim, tá sendo invadido no seu espaço, o espírito competitivo dele está sendo aviltado, ele tá, como é que é isso? Eu acho assim que o homem ele começou a ficar incomodado nos últimos tempos, principalmente nas questões profissionais, onde a mulher começou a ocupar um espaço muito grande. Se você olhar pesquisas recentes, o número de empresárias também cresceu muito. Abriu-se mais negócios com mulheres do que com homens à frente. Então, tudo isso começou a dar um certo incômodo para esse homem, que, obviamente, aguça o espírito competitivo. Ele era só ameaçado pelo próprio homem, né? Sim, a competição agora, com o seu parceiro, né? Agora é de tudo quanto é lado, né? E ao mesmo tempo que ele fica, que a gente vê, né, alguns depoimentos, eles ficam apaixonados por essa nova mulher, mas também sem saber como fazer E como para lidar, reter essa mulher, né? Para fidelizar ela ali nessa nova relação, né? Eu tenho uma informação que veio ao encontro do que você está falando. A ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, 52% das franquias no país está na mão de mulheres. Sim. As mulheres tomaram conta dos negócios. Porque eu sinto assim, a mulher ela vai bem no negócio, ela não tem a força física do homem. Porém, ela administra melhor, mesmo tendo tripla função muitas vezes, né? A maioria, né? Mas ela tem mais jogo de cintura. Nossa, eu tenho algumas amigas que são CEO de empresa e eu babo com elas. Então, seguinte, o mundo tá aí, o mercado tá aí para aqueles que se sobressaem, os homens que se cuidem. Não é mesmo? Eu acho que se sobressai independente do gênero agora, que está tão equilibrado. Eu acho que o grande desafio do homem nesse momento é
desenvolver características que ele não estava desenvolvendo até então, porque nós tivemos que fazer isso. A gente foi desenvolvendo características de agir, de colocar em prática, né? De liderança de mesmo. liderar, porque a mulher ela ficava mais no papel do cuidar, né? E o homem agora vai ter que aprender, desenvolver o cuidar, né? O acolher, para dar um equilíbrio. E eu tenho a satisfação de poder estar hoje falando para vocês de uma iniciativa da Silvia e da Alê, e também o Ricardo, né? O Ricardo Piovan, que é Ele meu faz sócio. parte dessa iniciativa. Eles criaram, para a próxima semana de novembro, de 9 a 13, um congresso online. Porque nós não estamos em crise. As pessoas não estão falando, não tenho o que fazer, não consigo pagar um curso, não consigo aprender coisas melhores para me aperfeiçoar. Conte pra gente como é que surgiu a ideia do congresso online. Na verdade, a gente criou esse congresso ano passado, criei junto com o Ricardo Piovan, que é meu sócio nesse projeto. A Alessandra, como palestrante, também nos ajuda em todo esse processo. E o RH Congresso, na verdade, surgiu da necessidade dessas pessoas que estão à frente do RH das empresas, que cuidam tanto de pessoas e que não são cuidadas às vezes. Geralmente tem congresso para líderes, para vendas, para todos os setores. Mas é essa pessoa que tem um cargo estratégico dentro das empresas. Então a gente pensou em criar esse projeto e eu contei com a colaboração com o banco de palestrantes que a Parlare tem, de 300 profissionais. A gente fez um convite, é o terceiro que a gente está fazendo. Eu fiz um de RH, outro de liderança e estamos retomando esse de RH. E esses palestrantes muito generosamente estão doando o seu tempo para fazer essas palestras. A gente tem 41 palestras, na verdade. 41? Né? Tem uma a mais, né? E são todos temas voltados para o RH. Então, uma pergunta que eu quero fazer para que o internauta entenda. É só para gente de RH ou, por exemplo, uma dona de casa que quer mudar de vida pode assistir ao seu congresso? Na verdade, ele é um congresso voltado para desafiar essa crise. Ou seja, se você é empresário, se você é um profissional de vendas, ou é um líder, ou mesmo essa pessoa que está desempregada, que está em casa, recém saiu do seu trabalho, entrou na varredura atual. Toda essa crise toda, eu acho que é um bom momento para parar. Tem uma semana de palestras, 8 palestras por dia, né? Em horários pré-determinados. Em horários pré-determinados, ou seja, das 9 da manhã até as 8 horas da noite, com temas dos mais variados: inteligência emocional, qualidade de vida, estresse, depressão, todos os problemas que nós todos estamos passando e que as empresas estão sentindo demais. Então não é só para o profissional de RH, mas é muito voltado para ele, que dentro das empresas pode tomar uma decisão e pode ser, ter um cargo estratégico até na mudança dos próprios negócios, né? Entendi, mas por exemplo, se a pessoa marcou lá que vai assistir uma palestra às 2 da tarde, mas ela gostaria de assistir outras, mas tem que trabalhar. Tem alguma saída para isso? Como é que faz? Tem uma saída. Na verdade, o congresso ele é gratuito, do dia 9 até o dia 13. Mas se a pessoa resolver que quer comprar um pacote todo de palestras, ela pode comprar. Tem essa condição. E ela pode também assistir com toda a sua empresa. Ela pode repassar esse link que ela comprou e assistir a hora que ela quiser. Não vai ter a reserva de mercado que não pode passar para outro computador? Nesses dias elas são gratuitas. Mas se a pessoa quiser comprar um pacote de palestras, e fica depois disponível? Ele vai ter um carrinho aberto por uma semana, 2 no máximo. Mas depois ele pode assistir a de eterno, né? O Ale, e me conta, quando vocês foram montar esses palestrantes, o que levou você a escolher esses temas que ela está falando, assim? Na verdade, foi necessidade que se sente das empresas? Né? Foi uma pesquisa. Né? O Ricardo Piovan também é um grande engajado nessa questão toda de entender o... Aliás, ele podia estar aqui, né? Mas hoje é o Dia das Mulheres. Tá bom, tudo certo. E a gente fez uma grande pesquisa, já o ano passado, repetimos esse ano, e com essa pesquisa a gente levantou os principais temas das pessoas que responderam. E foi muito interessante, porque do ano passado, apesar da gente estar em crise esse ano, deu praticamente a mesma coisa que o ano passado. As necessidades continuam as mesmas. Aliás, acho que a necessidade é a mesma já faz tempo. Sim. A gente que precisa sempre estar olhando para esses temas. Então, principais temas solicitados têm a ver com liderança, né? Como os líderes engajam seus colaboradores. As questões voltadas para o relacionamento entre equipes, entre pessoas da equipe, é um dos grandes desafios. Então, tudo que gira em torno disso é bastante solicitado.
Por isso que a gente trouxe... Conhecer mais as pessoas, né? Eu queria entender, que eu ainda não comentei aqui, mas eu também fui convidada para fazer parte desse casting de palestrantes, estou muito orgulhosa. Só que não ia ser a palestra que eu já estou acostumada a fazer. Essas meninas me passam 3 temas para eu escolher, e eu acabei escolhendo a conexão do coração com a mente. Eu nunca tinha parado para pensar profundamente. Então eu fiquei 3 dias montando, e eu queria saber, isso aí foi um anseio que veio pela pesquisa? Sim. Esse tema? O tema... Tá querendo saber? Estão querendo saber dessa conexão? Como se conecta o ser humano, né? Porque é muito comum as pessoas lidarem no meio empresarial com o funcionário, com o colaborador. E, mediante a crise, está difícil, não está funcionando o jeito normal de se relacionar. Então, as pessoas querem saber como é que será que influencia essa relação entre mente e emoção, que a gente chamou de coração como um representante aí da emoção, né? Tem vários temas, desde inteligência emocional, que também mexe com isso. Mexe. Né? Toda a parte de neurociência, que também entra a questão de coração e mente. Então, a gente trouxe bastante coisas para responder para essas pessoas que estão querendo saber. Eu acabei respondendo para mim mesma. Eu já tinha alguns indícios de o que é essa conexão, porque a gente comete um engano, né? A gente sente com o coração, de fato, ele se aperta, ele se regozija, mas na realidade tudo está gerado aqui, né? Não vou falar mais, senão ninguém vai assistir minha palestra. Ó, dia 11/11, uma quarta-feira, é isso? Quarta-feira, às 16 horas, eu estarei falando sobre essa conexão mente e coração. Silvia, como é que você tem percebido a reação dos líderes em relação a essa pressão que a gente está sofrendo atualmente? O que a gente tem percebido é que os líderes das empresas também estão um pouco amedrontados, né? Mesmo os líderes? Mesmo os líderes. Acho que principalmente. Principalmente, porque eu acho que essa carga toda das empresas, que ficam com uma quantidade menor de funcionários em função da crise, eles precisam engajar essas equipes, né? Essas equipes têm que dar resultado. Então, assim, não só o medo de enfrentar toda essa crise, mas como reinventar uma equipe. Ou seja, a gente procurou... Fazer mais com menos gente? Fazer mais com menos e com muito mais engajamento, com muito mais coração. A gente até trouxe uma palestra que é de uma pessoa bastante especial, que é a Rosier Alexandre, que falta só um cume para ele subir, que ele já foi até o Everest, quando aconteceu aquele acidente, né? Mas ainda não escalou totalmente. Ele vai trazer um pouco disso também, desse espírito que a gente precisa ter nesse momento. Aventureiro. Que é não só aventureiro, mas de traçar um objetivo, perseguir um objetivo para poder enfrentar essa crise. Todos nós vamos ter que nos reinventar, né? E também é uma grande oportunidade. A crise é uma grande oportunidade. Sem dúvida. Então, esse líder, ele vai ter que mexer com as emoções, ele vai ter que mexer com as pessoas, né? Essa hora do medo, é importante ter medo, mas é importante reagir, né? Também, né? Não pode se acovardar, né? Não pode se acovardar. Porque o que eu percebo, assim, você não acha, Lê? As pessoas estão muito negativas. Tá Tá bom, estamos numa crise, estamos vivendo um momento ímpar no Brasil. Só que se todo mundo não ficar quieto, só reclamar, aí vai mais pro fundo do poço. Embora eu acredite que é quando você vai pro fundo do poço, que você pisa lá, que você pode subir. Para mim, a crise tem uma conotação diferente. Toda crise é um passo, um degrau para algo melhor. E todo mal é um bem deslocado. Verdade. Pensa nisso, ó. O mal é um bem deslocado. Aquilo que está sendo péssimo para nós brasileiros hoje, lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, foi uma varredura, foi uma limpeza, surgiram novos líderes. É uma parada para reflexão. Não é? Nós estamos precisando de líderes também, E né? para ação também, né? As pessoas estão muito com essa história de só falar em crise, as pessoas estão paralisadas, com medo. Não investe. Não investe, enfim. Mas eu acho que esse é o momento de se pensar, né? De como agir. E essa qualificação que vai acontecer através do RH Congresso, ou seja, através de um curso que a empresa vai proporcionar. Enfim, eu acho que vai precisar um pouco mais de momentos onde as pessoas estejam juntas, pensando soluções, né? Esse líder precisa se movimentar para isso, né? Se encostar a cabeça no travesseiro e falar que Vai faço, ó funcionar, céus, né? ó Deus, não vai acontecer nada. Eu acho que esse alerta é importante. As pessoas precisam olhar para a sua realidade.
Porque tem gente que nem está em crise, tem empresas que não estão em crise, tem segmentos que estão crescendo agora. Ué, eu não trouxe aqui, ó, semana passada? Eu trouxe, hoje já não deu para trazer. Uma empresa começou a pegar palitos de cana-de-açúcar, embalado a vácuo, sabor natural, laranja, abacaxi, limão, Olha que delícia. e você deixa na geladeira. Deu aquela fominha, é 100% natural, não tem glúten, é fibra, chama-se Cana Bacana. Olha Que legal. É um empreendimento que está Tinha que ter surgindo aqui os no convidados, meio da né? crise. Os convidados têm que... Então, a semana passada tinha aqui. Foi criar uma coisa no momento da crise. A gente fala, louco, vai investir agora? Claro, tem que investir. Ale, fala pra mim, se trata de autenticidade, eu tive a oportunidade de sábado retrasado, estar num workshop com essa moça e eu aprendi muito sobre autenticidade, os outros dois temas, Confinamento e pertencimento. confinamento e pertencimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com relação aos palestrantes que vocês escolheram. Olha, é legal você falar disso, né? Porque todos que a gente convidou se sentiram desafiados, assim como você. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer uma palestra. E entram naquele confinamento, eu brinco assim, entram naquele espaço de ficar fazendo sempre a mesma coisa. Zona de conforto. Exatamente. E aí o que a gente fez foi tirar eles desse espaço um pouquinho. Né? Então, cada palestrante convidado teve que olhar para a questão pertencimento em relação ao RH. O que eu quero dizer com isso? Esse palestrante ele teve que se colocar no lugar do RH, pertencer de verdade, né? Fazer uma projeção como ele poderia colocar alguma coisa à disposição desse RH a partir do seu conhecimento e da sua percepção de pertencimento. Entendi. Né? E aí usar toda a sua autenticidade, porque isso é incrível. Quem assistiu o RH vai ficar bobo em ver diferentes tipos de pessoas defendendo diferentes perspectivas. O que é o resgate da autenticidade. Com paixão, né? Com paixão, com Eu verdade. percebi assim que você passa a falar do tema com paixão. Com verdade. E que coisa melhor do que fazer algo que você faz com paixão? É aí que está o bom resultado, Sim. não é mesmo? Silvia, você tem uma empresa de eventos há quantos anos? Há 20 anos eu trabalho com eventos. Você né? hesitou em falar, tá, mas nós uns não vamos 20 fazer anos, conta. Mas mais foi ou menos. quando ela nasceu. Ah, pois é, né? A gente nem vai fazer conta. Vamos fazer conta. E me conta, no cenário atual, está afetando a sua área de eventos? Porque eu, na minha, estou sentindo. A gente está sentindo que realmente os eventos diminuíram um pouco, mas as pessoas ainda estão fazendo. Só que mudaram um pouco esse conceito dos eventos. Ou seja, eu preciso contratar alguma coisa para o final de ano, mas talvez eu não contrate algo mais festivo. Eu contrate algo que faça as pessoas se unirem um pouco reflexivo, né? mais reflexivo, mais motivador. Ou seja, as empresas estão preocupadas com essas pessoas que ficaram, para que elas se sintam acolhidas e que elas retomem a sua força. Então, a gente está vendendo mais treinamentos, workshops, palestras, mais voltadas para essa área de motivação nesse final de ano, né? As palestras é pela Parlare. E a sua empresa de eventos também é Parlare? Então, eu organizo eventos corporativos, né? E tem um banco de palestrantes com mais de 300 profissionais em diversas áreas, né? E eu faço parte. Faço Ai, eu parte, tô como é que faz chique. parte? Gente, vocês percebem que voa? Já é nosso intervalo. E como eu tinha que escolher duas músicas, eu ofereci Vitoriosa para as meninas. Agora, como é que a gente está precisando muito? Eu vou tocar uma música do Caetano Veloso, que eu acho que não é do tempo de vocês. Claro que Mas não. vocês já ouviram em algum momento. Porque o que mais que a gente está precisando nesses dias? Sombrios. Fala pra mim, uma palavra que a gente precisa, assim. Vamos ver. Alegria, né?
conhecer mais sobre o RH Congresso. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu não sabia quase nada. Não sabia ler nem escrever. Se me perguntasse alguma coisa de matemática, eu ficava... Assim, eu me sentia muito atrasado. Entrei no Acelera, aprendi a ler, a escrever, um bocado de coisa. Eu sinto vontade de fazer muita coisa. Você fazer conta como sabia, você fazer tudo que eu nem sonhava de aprender. O Acelera Brasil me incentivou muito a estudar, sem querer ser alguém mesmo na vida. Ser famoso também. Agora eu tô estudando, tô feliz da vida. Pra ser alguém na vida, tem que estudar. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Chegamos de volta e eu fiz questão de tocar duas músicas hoje, muito pertinentes. Uma delas foi Vitoriosa, que aliás estavam no show
Ai, agradeço, foi lindo na plateia, vocês estão cantando no vídeo, tá? Como nós íamos fazer o show lá em cima, a entrevista lá em cima, eu ia passar o show pra vocês, que é a música Vitoriosa, e eu acho que ela não serve só pras mulheres, eu não sou feminista, ela serve pra toda aquela pessoa que tem garra, que tem luta, que vence. Então somos todos vitoriosos. E eu encerrei o outro bloco com uma música que é do Caetano Veloso, e eu sinto, assim, que está faltando muito no coração das pessoas, que é a alegria, né? Eu toquei Alegria, Alegria do Caetano Veloso, e deu um clima aqui no estúdio, não deu? Não ficou gostoso, dá vontade de sair sambando. Mas vamos voltar aqui, que nós estamos falando do RH Congresso, que foi uma iniciativa de 3 pessoas, Ale Ferreira, Silvia Garcia e Ricardo Piovan. Acertei? Isso, acertou. Nossa, gente, tem que fazer um exercício para decorar o nome de todo mundo, né? E eles estão promovendo, do dia 9 ao dia 13, um congresso online. Aí eu tenho certeza que você falou assim, mas eu não tenho dinheiro. É de graça. Pode imaginar você ter acesso a 40 palestrantes num dia e horário marcado, sem você pagar nada? E ajudar a mudar a cabeça, não é mesmo? Fala, Alê, como a pessoa faz para se inscrever? É muito fácil, gente. É só você entrar em www.rhcongresso.com.br. Lá vai ter, logo em cima, deixe seu nome e seu e-mail, uma paginazinha muito simples. Ao colocar o seu e-mail lá, você já se torna uma pessoa, um congressista, né? A diferença é que você não vai precisar sair da sua casa, né? Ou do seu escritório, de onde você estiver. Você vai receber toda a programação. Aliás, a programação também já está no site. Tem foto de cada um, você clica, é o chique. Tem um mini currículo, tem tudo. Mas o legal é que, além de ter que ir na página, a nossa página avisa essa pessoa automaticamente. Então, todos os dias de 9 a 13, você que se inscreveu vai ter lá um e-mail chegando na sua caixa de mensagem logo cedo para falar: hoje o RH Congresso vai ter tal palestra, tal e tal, em tal horário. E além disso, né, que daí você já aproveita para se programar, dá aquela brechinha na agenda. Além disso, meia hora antes de cada palestra, você também vai receber um alerta falando: clique aqui se quiser assistir essa palestra que começa em meia hora. Independente então, daquela que ele se inscreveu. Isso. Pode assistir toda. Por exemplo, a pessoa decidiu ficar o dia inteiro assistindo o seu congresso online? Pode ficar. Gratuitamente, ele vai ter acesso a essas 41. Agora já temos mais uma. Ah, é? E me conta, como é que vocês escolhem as pessoas para entrar nesse? Eu me senti honrada, mas como é que vocês escolhem essas pessoas? Na verdade, dentro desse cast de palestrantes que... Tem 300, né? Eu tenho um pouquinho mais de 300, né? Mas assim, a gente tem uma leva nova de palestrantes que tem muito conteúdo e de pessoas que às vezes não são até tão famosas, como a maior parte das empresas pedem pra gente, mas são pessoas que têm muito conteúdo e eu acho que tem muito a oferecer. Então, eu pensei em dar oportunidade para essas pessoas que já estão no mercado e que têm muito a oferecer no trabalho para as empresas. Mas ainda não é uma grife, né? Ainda não é uma grife, mas certamente depois do RH Congresso serão. Vai ser. Porque eu acho que assim, a gente já tem mais de 16 mil inscritos. Nossa. Mais de 20, né? Mais de 20, né? Eu recebi um e-mail, você me mandou hoje, né? Mais de 20 mil inscritos. Então, a gente já tem. Então, até o dia do Congresso, certamente teremos muito mais inscritos, né? E eu acho que é uma grande vitrine e é importante para que as empresas conheçam o trabalho dessas pessoas. Nós temos palestrantes internacionais, temos um italiano, que é o Miguel Ângelo. É mesmo? Temos um canadense, temos o Mário Cosner, que também é um argentino, que mora no Brasil e que faz um trabalho fantástico de inteligência emocional, de constelações. Isso é bacana. Então, eu acho que os assuntos são dos mais variados e esses palestrantes são muito qualificados. E, por exemplo, o mundo corporativo, quando procura vocês para um palestrante, ele já chega com o nome de quem ele quer ou ele pergunta, para o tal público, quem você sugere? Como é que funciona? Depende, tem as duas demandas. Tem gente que já conhece a Parlare e já sabe que eu tenho experiência em eventos e eu dou uma consultoria. Então eu pergunto, na verdade, qual a mensagem que ela quer que fique para os funcionários, né? Tu quer trabalhar liderança, quer trabalhar medo, quer trabalhar inovação? Que tipo de assunto tem que ser pertinente a esse evento? E aí eu faço sugestões de 5, 6 palestrantes, eu mando um vídeo para essas pessoas poderem escolher. É importante que esse profissional de RH pense que ele não está escolhendo uma palestra para ele. Ele está escolhendo uma palestra para os funcionários. Ou seja, o que vai tocar no coração dessas pessoas. O que de fato vai trazer uma mudança, né? E nem sempre é uma pessoa famosa. É verdade. Por ser famosa, né? Para dizer que no teu evento trouxe alguém especial nesse sentido. Então a gente tenta mostrar que existe muita gente boa no mercado, muito palestrante com muito conteúdo.
Eu quero me incluir nessa nova leva, hein? Você está nessa nova leva. Não, eu sei que eu estou, mas assim, eu não me importo, não quero virar grife, nada, mas que eu quero passar minha mensagem, eu quero. Nova guarda, né? Jovem guarda. Nova jovem guarda. Ô, Ale, o que fez você decidir trabalhar esses 3 itens? Autenticidade, comprometimento... Pertencimento e confinamento. Confinamento. A autenticidade está mais claro, né? Não está tão subjetivo. Fala sobre o pertencimento. Então, na verdade, o carro-chefe, né, a palestra, os treinamentos, eles almejam a autenticidade. Mas para chegar na autenticidade, existe uma trajetória. Se você que está aí assistindo, a gente aqui começa a pensar, porque a gente não pensa normalmente muito a respeito disso, mas começar a pensar o que impede a gente de exercer essa autenticidade, de viver essa autenticidade, é normalmente essas duas coisas. Um confinamento que a gente se coloca num espaço onde a gente bloqueia, faz um esforço para se manter ali, e normalmente esse esforço a gente faz para pertencer. Então, uma coisa está relacionada na outra. O pertencimento é uma coisa inerente do ser humano. Nós não vivemos... Não é alienado, né? Não está sozinho numa ilha, né? A gente não veio aqui nesse mundo maravilhoso, cheio de gente, para viver só com a gente. Então, a gente quer pertencer. A gente quer pertencer a um grupo do trabalho, ao grupo da escola, ao grupo da família. Ao grupo do Facebook. Ao grupo do Facebook. Nossa, esse já virou... O Facebook e o WhatsApp são provas vivas do quanto o pertencimento é importante. E quantos carentes tem, né? Fala sério. Muito. Aí é que é o ponto. Quando o pertencimento passa do limite, quando a necessidade do pertencimento não é saudável, existe esse excesso de necessidade, né? Eu preciso... se fizeram um grupo no WhatsApp e não me colocaram, nossa, estou me sentindo excluída. Isso não é saudável. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de pertencer, né? Para poder usar a nossa autenticidade toda. Então, por isso... Acabou que os 3 aparecem E parece que o pertencimento, assim, o primeiro pertencimento é de si mesmo, né? Para depois se pertencer com a coletividade, né? Porque quando a gente consegue pertencer a nós mesmos, ou seja, aceitar a gente como a gente é, entender quais são os nossos limites e não ficar o tempo inteiro querendo ser uma coisa que a gente achava que devia ser. Aí já falta autenticidade. Aí, quando você vai ser o que você não é. A gente confina o que a gente de verdade passa a ser uma coisa que não é real, e aí não convence. Né? Não tem não se realiza também. Não se realiza. Não tem aquelas pessoas que a gente encontra que a gente fala assim, gente, tem alguma coisa que não me convenceu. Não está cabendo. Tem uma coisa que... O que é? Na verdade, essa falta de autenticidade entre o que você pensa, o que você sente e aquilo que você está mostrando vivendo, que não está alinhado, não está congruente. Hoje eu percebo assim que muita gente mostra algo para poder se firmar, mas na realidade não é nada daquilo. Sim. É isso, Silvia? Eu acho que sim. O que a gente faz com isso? Fala para mim. Qual a sugestão que você dá para que a pessoa possa confiar mais nela? Essa questão da autoestima é complicado, né? Eu acho que até as pessoas entram muito em depressão em função disso, que é o mal do século, né? Pois é, né? Porque ela tem tanta vontade de pertencer que ela se submete a algumas coisas, tanto no trabalho... Vida pessoal, às vezes fica casado um tempão sem estar querendo e só passa porque eu tenho que namorar, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que ter filho, porque eu tenho que agradar outras pessoas e eu não agrado a mim mesmo, né? Isso é duro, hein? O sentido da felicidade está em a gente fazer aquilo que a gente gosta também, né? E o outro respeitar, né? Principalmente no trabalho, né? Eu acho que se tu passa mais tempo dentro do trabalho, essa atividade tem que ser prazerosa, ela tem que ter alegria, ela tem que... Fazer com paixão, ela tem que realizar. Eu tenho um exemplo de uma música que, aliás, é um marco na minha vida, chama-se The Greatest Love of All. O maior de todos os amores. Eu percebo que quando a pessoa descobre o maior de todos os amores, ela está pronta para qualquer coisa. Porque podem tirar tudo dela, ela mantém a sua dignidade e ela se ama. Se você se aprovar, tiver num trabalho que você gosta, escolher as pessoas com quem você quer estar. Eu conheço um monte de gente que está com pessoas que não querem estar, seja homem, seja mulher, não é? Quanta gente infeliz no trabalho. Sim. Vocês que estão nessa área de mexer com RH... Então, gente, o que eu posso falar para vocês, já que eu uso esse espaço, não é para dar conselho, porque imagina, conselho é para comentar, é fazer o que gosta, gostar de si mesmo,
E como se aprende isso? Um dos exemplos é poder procurar uma agência de palestrantes, um RH Congresso e poder fazer parte e aprender com eles. Pertencer é uma coisa boa, né? Pertencer é uma coisa boa. Ô, Ale, você sempre mexeu com essa história de mexer com essas autenticidade, essas coisas que você está desenvolvendo agora, ou foi uma coisa descoberta É muito recente? interessante você perguntar isso. Eu acho que eu sempre vivi isso, Ah. sempre trabalhei com isso sem nunca saber. Ah, é? Eu brinco, a minha história, eu já passei pela área de decoração, eu sempre fui uma empresária, sempre tive negócios, e a última maior experiência foi dentro de planejamento estratégico, uma consultoria onde eu fazia toda a parte de desenvolvimento das soluções, de treinamentos, enfim. E aí era interessante porque no planejamento estratégico o maior desafio de quem contrata é assim, nossa, eu faço um plano super bacana, mas depois eu vou dar para os meus colaboradores executar e ninguém executa. Não pensou com a sua cabeça, Difícil de engajar. E aí eu comecei a trabalhar já nessas oportunidades, essa questão de fazer o que era autêntico para cada um aparecer, porque quando você constrói uma coisa, você não vai ajudar a destruir. Claro. Né? Então, essa questão de dar espaço para a autenticidade já vinha, né, percorrendo a minha vida. Comendo pelas beiradas. Eu nunca olhei para isso. Eu sou uma pessoa que normalmente causa um pouco de polêmica, eu brinco, porque eu costumo ser autêntica nas relações, seja profissional, pessoal. Mas você acha sem ruim ser isso? grosseira. Você Não, causar eu polêmica? Não, acho ótimo, Ah, adoro. bom. Aham. Né, porque passar desapercebido jamais, né? Pois é, tem que fazer a diferença, Eu né? acho. Ah. E recentemente, num trabalho onde eu fui fazer uma investigação dentro de mim, chamado Curadoria de Conhecimento, até já falei pra você. Aliás, você pode até falar o nome dele, porque eu tenho uma consulta marcada com o Roberto. Roberto Straub. Então é ele que Maravilhoso. descobriu os seus talentos para isso? Ele me fez perceber isso. Que eu sempre fui eu sempre levantei essa bandeira. Gente, para de hipocrisia, vamos ser mais autênticos, sabe? Quando a gente é mais autêntico, a gente consegue ser mais feliz. Não dá trabalho ser quem a gente é. Porque o que Quando você inventa o personagem, dá mais trabalho, você tem que decorar o Você texto. está sustentando aquilo que não é você, é muito esforço, muita energia perdida. Então eu sempre levantei essa bandeira, nunca tinha percebido. E com esse trabalho eu descobri, Do Roberto. criei a palestra sobre a autenticidade, esse resgate da autenticidade. Que nós tivemos, né, Silvia? Workshop. E certamente vai ajudar muitas mulheres, né? E vai ter um próximo bloco, não vai ter um próximo? Sim, na verdade, assim, eu estou fazendo a palestra que eu faço nas empresas normalmente, né? E os workshops mensais que vão sendo aplicados dentro das esferas da nossa vida, principalmente das mulheres. Então eu dividi em 4 esferas. A gente trabalhou a autenticidade na vida profissional. E aí foi muito interessante porque, gente do céu, um monte de mulher falando sobre autenticidade na vida profissional e levando tudo para a vida pessoal, lembra? Foi, toda hora, né? Era muito forte isso. E aí eu vou fazer um encontro sobre autenticidade na vida pessoal, familiar. Então a gente vai tratar disso. Agora o mês que vem tem autenticidade, esse mês tem autenticidade na vida íntima, porque também borbulhou nessa Mas só pode disso. mulheres nesse seu workshop? ou pode? Nesse só, porque Tá. como a gente vai tratar Vai ser de muito tema, íntimo. É muito íntimo, então vão ser só mulheres. Aham. Mas você, E um grupo futuramente você pequeno. pensa em expandir? Futuramente eu penso em abrir isso para os homens junto com as mulheres. Vamos ver como é que vai se desdobrar. E eu quero dar uma notícia para vocês. Como vocês sugeriram, eu procurei o Roberto Straub e ele virá o meu programa agora em 2016 para falar sobre curadoria De de conhecimento. Então, vamos arrumar uma quinta-feira porque ele vai estar aqui com a gente. Ah, o Roberto é bárbaro. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Ele tem ajudado muitos palestrantes, que são profissionais da área, para encontrar Então um me caminho, aguarde. né? Nossa! Porque eu acho que você... O que é o papel de um palestrante, né? Nosso papel no RH Congresso, o que a gente está fazendo lá também? É levando alguma coisa original. Ninguém vai lá para falar o que todo mundo fala. Isso É o muito diferencial. chato, né? É o diferencial. Porque não tem graça. Então, assim, o que tem de original? Eu acho que esse trabalho faz a diferença. Nossa, eu estou animadíssima. Silvia, você tem que conciliar vida pessoal com profissional? Ou isso para você, assim, não é um problema? Ou você se desgasta para isso? Como é que funciona? Não me desgasto. Você Realmente. tem uma filha, não tem? Tenho uma filha de 9 anos, é uma querida minha filha, jogadora. E você é do jogadora Sul, de né? futebol, né? Vocês estão percebendo que ela canta para lógico, falar. né? Conta de onde você é? Sou gaúcha. Gaúcho com esse olho verde lindo. Sou gaúcha, tia. É. Não
acho dificuldade, até porque meu marido é uma pessoa preparada, assim, tranquila. A gente se conheceu no trabalho, nos apaixonamos no trabalho. Ai, que legal. Então, ele já me conheceu fazendo toda essa atividade. Eu sempre fui uma pessoa trabalhando com evento, viajando bastante. Porque quem faz eventos não tem hora para chegar em casa. Não tem hora para chegar em casa. E aí, mas eu como acho que a faz? gente precisa ter essa atenção para o marido, atenção para os filhos. E tem que gostar do trabalho, né? O trabalho não pode ser um peso, né? Tem que ser uma alegria. Aí a vida passa e a gente nem pensa que está trabalhando, né? Pois é, Tá quando se você divertindo. trabalha no que gosta, A gente se diverte. se diverte. Só ninguém sabe atrás dos bastidores como é que é promover um evento ou se preparar para uma palestra. Sim. Você ainda tem frio na barriga? Sempre. Sempre tem. Então, outro dia me perguntaram, eu ia entrar para fazer na Beauty Fair, 1.600 pessoas. Você está nervosa? Eu falei, não. Gente, para falar aqui com vocês, para ir para um congresso e falar para 1.000 pessoas, não faz a menor diferença. É uma coisa que eu amo fazer. Eu também, mas... Por exemplo, hoje eu toquei aqui uma música, fazia tempo que eu não tocava, eu errei 2 notas. Eu pergunto para vocês, tem importância? Nem Não percebi. tem, nenhuma. Nenhuma. Então, vale a intenção, É né? você confiar naquilo que você faz, fazer com amor. Então, eu vou dar para vocês 2 minutinhos, ver quem quer começar. Eu queria aqui 2 coisas. Me respondessem sobre missão e deixasse uma mensagem para os nossos internautas, para que depois desse programa eles possam falar, pô, que legal, hein? Vou pensar sobre isso. Quem quer começar? Ajuda os universitários? Vem cá, ajuda os universitários que estão ali, ó, a Adri, os meninos ali, a Gabi. Posso começar? Pode começar? Vamos lá. Missão. Missão? Acho que missão é direção de vida. Quando a gente entende qual é a nossa missão, tudo fica mais fácil. Porque daí a vida tem uma direção. Você não está perdido, né? E um recado, eu acho, você falou da música, né? The Greatest Love of All. Isso, que fala de amor, e eu acho que meu recado é que cada um pense um pouco a respeito do auto-amor. Né? A música é exatamente isso. É porque a gente tem uma crença que ser egoísta, né? Uma coisa de pensar em si em primeiro lugar é pecado, é errado. Mas como que a gente vai compartilhar com alguém alguma coisa que a gente não tem? Então eu sugiro para os internautas, seja egoísta, sabe? Pensa primeiro em você um pouco, se carrega desse auto-amor, né? Se abastece desse amor, reconhece isso. Porque é uma crença a gente achar que, eu só sinto amor quando eu tô com fulano, quando eu tô com... Não, aquele amor é seu, ele vai com você para onde você for. Né? O trabalho que eu amo vai comigo para onde eu for. E reverbera nos outros. Reverbera, às vezes a gente sai de um emprego, né? Ou é mandado embora e fala, agora acabou minha vida. Não, tudo tá dentro de você. Então, assim, o meu convite é reconheça essa fonte abundante, sabe? De amor que a gente tem. Porque daí, com esse auto-amor te nutrindo, tudo fica mais fácil, né? Perfeito, é isso mesmo. Muito bom, né? E você, Silvia? Olha, missão e mensagem. Eu acho que a minha missão, eu ando descobrindo ela cada vez mais, né? É ajudar os palestrantes a mudarem o mundo. Porque eu acho que quando a gente coloca alguém que tem um conhecimento, que tem amor pelo que faz, e ele... Tanto que a minha empresa chama Parlare. Parlare, a força da palavra. E a palavra imprime muitas mudanças, né, na sociedade. E a gente está fazendo um projeto que esses palestrantes, muito gentilmente, se dispuseram com seu tempo a divulgar, a estar lá junto com todas essas pessoas para mudar o Brasil. Então, assim, eu acho que o recado que eu daria é muito boa essa generosidade toda de vocês, para não ficar parado e também ajudar as pessoas nessa mudança, porque esse país precisa, né? Eu acho que obrigado às duas, a Lê Ferreira e Silvia Garcia, essa iniciativa de se fazer um congresso online, que vai do dia 9 ao dia 13 agora de novembro, de graça, eu brinco assim, de grátis, né? Com palestrantes com assuntos profundos. Aliás, você me mandou uma lista de todos os itens, né? O que vai ser abordado? Quer falar os itens que vão ser abordados? A gente vai ter palestras sobre feedback, sobre autoliderança, sobre qualidade de vida, sobre drogas. Drogas também, álcool. Das drogas nas empresas. Drogas, álcool nas empresas, depressão. Os maiores erros que o RH comete, equipes, liderança, vendas, coração, mente, um pouco também de inteligência emocional, PNL, neurociência. Eu acho que são inúmeros assuntos importantes, né?
eu acho a iniciativa um grande começo para você sair da cadeira e mudar a sua maneira de pensar, se municiar. Porque quem quer fazer alguma coisa tem que saber o que está fazendo. Eu poderia dar aula de piano ou sentar aqui para tocar se eu não tivesse aprendido? Claro que não. Claro que não. Você poderia fazer isso que você faz sem ter aprendido. A gente precisa estar na área que nos dá paixão e que a gente tem conhecimento. Então, eu queria dizer sobre a minha missão, eu acho que é falar para as pessoas, para ajudar a mudar o mundo, e também pela linguagem musical. E a minha sugestão é que vá correndo, faça a sua inscrição para você fazer parte e não ficar de lado. E até a próxima semana. Agradeço muito vocês estarem aqui me acompanhando. Amanhã é uma enxurrada de e-mails, de coisas. E agradeço muito. Até a próxima quinta. Até mais.